Fala galera, vamos falar sobre regime militar. Gente, quando a gente fala sobre regime militar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar o que chamamos de tempo e de espaço. E aí vamos lá, o regime militar ele vai durar 21 anos, ele vai de 1964 a 1985. Beleza, nesse período, e aí você vai perceber que a ditadura militar no Brasil, ao contrário de outras ditaduras militares latino-americanas, como por exemplo no Chile e na Argentina, que tiveram pouca descontinuidade, ou seja, no caso do Chile, Augusto Pinochet foi o único líder, e no caso da Argentina, apenas 2 deles assumiram o comando do país. Aqui no Brasil, nós teremos 5 militares. E dentro da perspectiva de quê? De que eles tinham mandato como se fossem presidentes comuns, numa espécie de forma de descaracterizar a existência realmente de um regime militar. E aí, quais são esses militares? Nós teremos a era dos marechais, e aí a gente vai botar aqui, você vai ter aqui o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai governar de 64 até 67. Nós teremos a era do Marechal Arthur da Costa e Silva, que vai governar de 67 até 69. E nós teremos depois o período dos chamados generais. O general Emílio Garrastazu Médici, o general Ernesto Geisel e o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Esses 5 homens governaram nesse período em seus respectivos mandatos que estão aqui no texto. E a nossa função aqui é ver esses regimes militares de uma forma diferente. Por quê? Porque além de ser um conteúdo que pouca gente aposta para o Enem, pela conjuntura política que o país vive, todas aquelas condicionantes, mas o nosso compromisso com você é que você veja todo o conteúdo, é da gente pegar o que interessa, o que é de mais significativo em cada um desses governos, e reúna para você um material, este que está sendo apresentado para você e que estará à sua disposição em sua revisão, para que você possa, certo? A partir dele, tirar todos os benefícios possíveis, tá bom? Então, claro, se a gente tem um regime militar, a gente precisa começar exatamente pelo golpe. Vamos lembrar que quem governava o Brasil até então era João Goulart, que tem toda aquela conjuntura de crise que se apresentou naquele momento de Jango, um país dividido, de um lado uma direita, onde a elite, a classe média, o exército e os setores mais conservadores se reuniam, do outro lado, João Goulart, os movimentos populares, as ligas camponesas, o movimento estudantil e as classes mais pobres do outro. Um e o outro se acusando, um chamando o João Goulart e os seus adeptos de comunistas e o outro chamando de entreguistas. Então a gente tem um ambiente fértil, instável e pronto para um golpe de Estado. E esse golpe de Estado vai ser deflagrado exatamente entre a madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964. E aí aquela história, 1º de abril, o dia da mentira. Pois bem, não teve mentira nenhuma. Houve sim um levante militar, e aí é preciso que se diga que naquele primeiro momento não passou de uma quartelada, porque era um quartel do Exército que estava se levantando contra o governo. João Goulart se encontrava no Rio de Janeiro, e aí, lá em Juiz de Fora, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, aquele mesmo do Plano Correm, lá atrás, e da AIB, da Ação Integralista Brasileira, que fez o estudo sobre o comunismo, vai dizer que não obedece mais o presidente da República e coloca as suas tropas na rua em direção ao Rio de Janeiro, onde pretendia depor o presidente. Se o presidente João Goulart tivesse ficado no Rio de Janeiro e tivesse escutado os setores militares que ainda o apoiavam, João Goulart não teria caído. Mas, infelizmente, ele quis evitar o chamado derramamento de sangue, ele quis evitar, certo? Um confronto, e o que é que ele fez? Tomou a atitude mais errada possível. Ele abandonou o Rio de Janeiro e foi para Brasília. E aí os militares, quando chegaram no Rio de Janeiro, não encontraram nenhum tipo de resistência por parte do governo, e agora com um agravante.
vários setores do Exército começaram a apoiar o golpe. Então, a medida errada principal partiu do próprio João Goulart. Beleza? É tanto que essas tropas eram tropas leves, eram infantaria com armas pequenas. Ou seja, uma tropa reunida ali no Rio de Janeiro podia resolver todo o problema. Né? Jango se negou. Quando ele chegou em Brasília, literalmente viu que agora vários setores do Exército começavam a apoiar o golpe e ele comete o segundo erro. Qual foi? Ele acreditava que podia fazer aquela mesma manobra da época da campanha da legalidade, né? Que ele poderia ir para o Rio Grande do Sul e lá, junto com seu cunhado Leonel Brizola, liderar de repente um movimento de resistência. E aí ele deixa Brasília e se dirige para o Rio Grande do Sul. O golpe vai começar a se concretizar agora. Porque quando ele deixa Brasília, né, e ele estava no Brasil, o presidente estava no Brasil, embora que ele vá para o Rio Grande do Sul, ele está no Brasil, certo? Mas o que é que acontece? Né? Auro de Moura Filho, presidente do Senado, diz que o Brasil agora é uma nação acéfala, que o Brasil está sem comando e que o presidente não está mais na cadeira. A cadeira está vazia. O golpe está instaurado. Com o presidente que havia renunciado, o maluco do Jânio Quadros, e com Jango fora de Brasília, né, e Auro Moura decretando que a cadeira do presidente está vaga, vai-se o trâmite constitucional. Tem que assumir alguém a presidência da República. E quem é que assume? Exatamente o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. Esse é o homem que vai assumir o Brasil por alguns dias. Por que por alguns dias? Porque na hora que ele assumiu o comando do país, certo? Ele recebeu um telefonema do Marechal Arthur da Costa e Silva que disse: assuma a presidência e não faça nada. Fique quieto. E assim ele fez até transferir o poder no dia 15 de abril de 64 para uma junta militar. Os militares não estavam chegando apenas para sufocar um movimento de rebelião ou para derrubar um presidente. Eles estavam chegando para assumir o poder no Brasil. E o primeiro que você não pode cometer o erro é isso, é saber que antes daqueles presidentes que nós listamos aqui em cima, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, né? E a gente sempre usa só esses nomes menores, eles estão nesse rol dos presidentes militares, mas antes de tudo assumiu o Brasil uma junta militar, formada por essas três criaturas aqui. O general Arthur da Costa e Silva, certo? O vice-almirante, o Augusto Rademacher, nunca vi um nome tão difícil como o desse homem, e o tenente brigadeiro Francisco de Assis Corrêa de Mello. Ou seja, o Estado-Maior das Forças Armadas estava assumindo o país. E ao assumir o país, eles decretaram o primeiro ato institucional. Quer uma aposta no Enem? Os atos institucionais. Eles são os mais recorrentes quando a gente chega, certo, nesse período de crise. Por que os atos institucionais são tão recorrentes? Porque a gente tem, a partir deles, as determinações que os militares tomaram exatamente para manter a ordem e o controle social dentro do Brasil. E aí nós vamos ter exatamente, observe aí no texto, o AI-1. E aí o que é que determinava o AI-1? Esses atos institucionais, eles funcionam como se fosse uma emenda constitucional. A gente pode até colocar aqui para que você fique sabendo. Ele funciona como uma emenda constitucional, tá? Vamos só separar aqui para depois não dar errado. Pronto. Ele determina o seguinte, olha só, que o governo militar poderia cassar mandatos legislativos, ou seja, quem era da oposição, quem era a favor de Jango, vai perder o mandato. Ele poderia suspender os direitos políticos por até 10 anos. E sabe quem serão os primeiros a terem os direitos políticos suspensos? Os 3 J's, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Ou seja, além de derrubar a oposição no Congresso, porque ele podia cassar qualquer mandato, ele estava impedindo que os 3 populistas que governaram o país voltassem novamente ao poder, né? E ainda ele convoca eleições indiretas para presidente. Isso é essencial para que você não cometa o erro de colocar o AI-1 dentro do governo de Castelo Branco. Ele acontece através da junta militar. E é exatamente a partir do AI-1 que nós teremos uma eleição realizada no dia 9 de abril de 1964, uma eleição indireta, aonde os deputados opositores do regime que estava se instalando ou estavam presos ou tiveram seus mandatos cassados, vão realizar uma eleição entre 3 militares, Castelo Branco, Juarez Távora, aquele da UDN,
né, e Eurico Gaspar Dutra, aquele Dutra lá do começo do período populista. Né, e é uma eleição extremamente bem disputada. Né? Castelo Branco vence com 98% dos votos, né, enquanto o Juarez Távora e Eduardo Dutra tiveram cada um 3 e 2 votos, respectivamente. Estava oficialmente eleito, e veja como eles são inteligentes. É como se não tivesse golpe. Que golpe? O presidente acabou de ser eleito, e eleito pelo Congresso. Não foi pelo povo, mas foi pelo Congresso. Certo? E aí, por que não foi eleito pelo povo? Lembre-se que o país está o quê? Dividido entre o lado janguista, né, e o lado contra Jango. Então, agora sim, a gente tem um governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai governar o Brasil de 1964 até 1967. Esse cidadão aí, né, que muita gente fazia piada, dizia que ele parecia, né, o Quasimodo, né, que ele tinha o corpo formado por parte de várias pessoas. Né? Os braços eram longos, o tronco era curto, a cabeça era enterrada no pescoço, né? O quadril não combinava com as pernas, e aí vai. O homem era feio que doía. Né? E ele foi eleito exatamente com o princípio de arrumar a casa. Ou seja, não vem ainda arbitrariedade nessa parte. Vamos entender como? Primeira coisa, ele vai decretar o AI2. Ah, meu Deus do céu, quantos atos institucionais, professor? Nós temos 17, mas você vai precisar focar suas atenções em 5. O primeiro você já sabe, cassou direitos políticos, cassou mandatos políticos e marcou eleição indireta para presidente. Agora vamos ver o que diz o AI2. Ó, todos os partidos políticos foram fechados e agora só existe 2 partidos. Ou você é da Arena, que era o lado colaborador do regime militar, ou você é da oposição, o Movimento Democrático Brasileiro. E veja que o Enem cobrou assim, ó, a questão, certo? Olha só, botou aqui, né, PSD, PTB e os outros partidos, e embaixo colocou o nome finados. E olha só a importância de você saber o ato institucional. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados de 65. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a... E aí você sabe que ele transformou tudo isso em quantos partidos? 2. Letra C, a adoção do bipartidarismo regulado. Ou seja, facinho e tu mata a questão na hora. Joinha? Beleza. E por que dividir em só 2 partidos? Uma tática inteligentíssima, gente. Veja só. Primeira coisa, vai manter a ideia de legalidade. Que ditadura é essa? Nós temos partidos políticos. Ditadura não tem partido político. E mais, nós temos partido de oposição, que é o MDB. Olha como os caras são inteligentes. Segunda coisa, eu coloco toda a oposição num partido só. Ou seja, em vez de estar pulverizado em vários, como era antigamente, ó, aqui em cima, você vê o nome dos partidos, agora só existe um. Então é muito mais fácil de quê? De eu chegar lá e peia, né? Sufocar esses opositores, caçar seus mandatos, né? E controlar a situação. Joia? Aí vamos lá. Está arrumando a casa. AI3. Veja só agora. No AI3, ele determina que as eleições para governadores, ou seja, o povo não escolherá seus próprios governantes, vice-governador, lembre-se que a eleição é separada, além de todos os prefeitos das capitais, que eram as principais cidades do país, agora serão realizadas por eleições indiretas. Ou seja, quem vai eleger são as assembleias. E quem acompanha a assembleia? 2 partidos, Arena e MDB. E quem é a maioria? A Arena sempre, porque os outros o MDB teve em grande parte do país seus políticos caçados. Os caras fizeram uma ditadura inteligentíssima. É só você olhar por esse lado que você vai perceber. Agora não tem mais perigo. Não se vota para presidente, para governador, para os prefeitos das principais cidades. Só tem 2 partidos, a oposição está num só e você pode controlar tudo. Falta o arremate brilhante desse processo. Qual é? O ato institucional número 4. E aí o AI4 vai fazer o quê? Vai convocar o país, a Assembleia, para promulgar uma nova Constituição. A outra estava velha, era democrática, que era de 46, e agora ele vai poder botar o AI1, o AI2 e o AI3 aonde? Dentro da Constituição, dando legalidade ao regime militar. Os caras foram bem inteligentes. Se você olhar assim, você vai dizer assim que, olha, caramba, que organização. E essa Constituição fica pronta e se estabelecem algumas regras importantes. Acabou a paridade, né, da isonomia dos poderes, não tem mais.
porque o executivo agora tem mais poderes do que os demais, ou seja, tchau à isonomia, né? O judiciário, inclusive, vai ser controlado, ó. Ele passa a regular o judiciário, o presidente passa a nomear os membros do Superior Tribunal Federal, até hoje ficou aí, viu? Isso até hoje permaneceu. Estabelece a censura, ou seja, os militares vão controlar tudo aquilo que a gente vê, escuta e lê, né? Ou seja, vai poder controlar toda a situação. Os trabalhadores vão ser proibidos ou limitados de participar de movimentos sociais, de greves e de manifestações. Ou seja, nada de povo nas ruas para reclamar de nada. E, oficialmente, estabelece eleições indiretas para presidente, governadores, vice-prefeitos, não vice-governadores e prefeitos das capitais. Ou seja, a gente legalizou o AI-1, o AI-2 e o AI-3. Além de tirar do trabalhador, a estabilidade do emprego. Por que isso? Porque agora eles podiam demitir qualquer funcionário, certo? Que de repente tivesse a ligação com o comunismo, com o socialismo, com o janguismo ou qualquer que seja. Então, diante dessa situação, Castelo Branco chegou para os militares e disse: pronto, gente, arrumei a casa, está tudo pronto. Pode devolver o poder aos civis, porque agora está tudo organizado. E sabe o que é que os militares disseram? Não, Castelo, a gente vai continuar. Ele fez: eu não concordo. Então você sai. E aí Castelo Branco se retira da presidência em 1967, uma junta militar novamente assume, né, e vai fazer uma nova eleição, de acordo com aquela história do AI-1, uma eleição indireta para presidente. Vai cair a ficha no povo de que finalmente a ditadura tinha para ficar. Aí você diz: mas Castelo Branco não concordava. E o que é que aconteceu com Castelo Branco? Como ele não concordava, e podia ser uma pedra no sapato, de repente ele vai pegar um avião e vai para o Ceará fazer uma visita ao seu estado natal e o avião será caído. Pronto, Castelo está fora. Beleza, vamos embora. A eleição presidencial de 66 ela é uma coisa absurda, né? Absurda. Por quê? Porque simplesmente só tinha dois partidos. Ou você era Arena ou você era MDB. E o MDB disse: a gente não concorda com essa história de eleição indireta, não. Mas a gente não está perguntando a vocês se vocês concordam, não. É assim e pronto. E aí o que o MDB fez? Retirou os seus deputados do Congresso, disse que não iria participar da eleição. Então, se eles não vão participar da eleição, quem é que vai eleger o presidente? A Arena. E aí Costa e Silva, candidato único, entrará para a história pela proeza, exatamente de quê? De ganhar com 100% dos votos. E aí, meu amigo e minha amiga, fica fácil demais da gente entender como esses caras construíram um golpe perfeito. E Costa e Silva, quando assume o poder e vai governar por 2 anos, essa criatura horrorosa, aqui que aparece para vocês, eles dizem: mas não teria um mandato de 4 anos, 5 anos? Teria, mas infelizmente, né, ele morreu de um derrame cerebral. Né? Infelizmente. Então, dentro desse processo, né, Costa e Silva assume o país e cai a ficha na população, cai a ficha nos políticos, caiu a ficha de Carlos Lacerda, que pensou que ia ser o candidato a presidente com militares. E aí todo mundo diz: eita, olha, a ditadura vai demorar. E aí Costa e Silva não fazia parte daqueles mais brando, ele fazia parte da linha dura do exército. E é aqui que começam os anos de chumbo. Né? Muita repressão, violência e tortura vão ser as marcas desse governo de Costa e Silva, que a gente não vai ver todo, até porque o tempo vai se eximindo, mas que a gente ainda vai dar continuidade a todo esse assunto. Primeiro, grande parte da população não quis mais aceitar essa história dos militares, vai pedir redemocratização. Artistas, intelectuais, políticos, aquela coisa, organizaram uma passeata que juntou 100 mil pessoas, e ficou conhecida também como a passeata dos artistas. Está aqui Gilberto Gil, Nara Leão, está aqui Caetano Veloso e tantos outros atores e intelectuais do período. Sabe o que os militares fizeram? Nada. Ficaram ali, em Tuca, né? E esperando os próximos momentos. Mas os próximos momentos você vai ver na outra aula. Ou seja, vamos endurecer o negócio que o circo vai pegar fogo no Brasil dos militares.